Fala pessoal, tudo bem? O conteúdo de hoje vai ser uma explicação completa aí para quem está querendo comprar uma Tornado, certo? Pessoal, essa moto aqui, ela é ano 2004, é de um cliente nosso. A moto veio para estar fazendo uma revisão geral. A gente vai estar desmontando toda a moto, analisando o que é necessário fazer e vai estar passando o serviço para o cliente, beleza? Pessoal, qual foi o intuito do vídeo de hoje? Quem está em busca de comprar uma Tornado, está na dúvida dos pontos positivos, ponto negativo, o que deve verificar no ato da compra. A orientação aí é sempre estar levando o seu mecânico de confiança, certo? Mas se caso você não tiver um mecânico, se estiver em outra cidade, não conhecer ninguém, esse vídeo vai estar te ajudando. Pessoal, princípios básicos aqui, ó. Quando você vai comprar uma moto, se atente à quilometragem, certo? Você vai ligar a chave da moto, vai ter o painel de instrumentos aqui. O painel de Tornado é básico, consta com a luz do neutro, luz alta, seta, e essa luz aqui de cima, ó, é o do cavalete lateral, para indicar que ele está aberto. Aparece a hora, a velocidade, o trip e o km total, odo. Pessoal, o trip você pode resetar, o odo não, o odo é o km real da moto. Nesse caso, a moto tem 42 mil km, é uma moto muito nova. Ela tem praticamente todas as características original da moto. E uma questão muito importante, se atente à quilometragem da moto. Por quê? Tornado, pessoal, quando ela chega a 99 mil, 9999, ela zera e começa a contar novamente. Toda vez que você vai comprar uma moto aí, a moto está com 10 mil km, você acha que a moto é nova, mas não, a moto já está com 110, beleza? Pessoal, alguns dados aí, ó, essa é uma moto 2004, então o que acontece? Você vê que ela tem bastante peças conservadas ainda, os punhos de partida, punho de seta, você vê que tem os selos originais de fábrica ainda. A questão das carenagens, um ponto muito importante, você vê que elas têm um certo desbotado. Por quê, pessoal? Tornado, para quem não sabe aí, a moto não pode ser pintada, os plásticos. O material desse plástico chama plástico injetado, ele já vem na cor preta de fábrica, certo? Então, pessoal, se pegar uma moto que está muito brilhando, essa moto provavelmente ela foi pintada. E isso não é legal, porque com o tempo essa pintura vai trincar e vai estar soltando tudo a tinta do plástico. Um outro ponto a gente tem que verificar também, pessoal, questão dos pneus. Os pneus da moto, para quem não sabe, aí é Tornado. É o aro 18 atrás, no caso pneu 120 por 18. Vocês vão estar observando a canaleta que diz do pneu, a espessura que tem para estar usando, e na borda dele vai estar marcado TWI. Pessoal, ponto de referência TWI. Isso é o que a polícia fiscaliza para saber se o pneu tem condições de uso ou não. Aqui dentro do pneu, ó, vocês podem observar que vai ter dois calombinhos lá dentro, dois ressaltos, ó. Tá vendo? O pneu chegou, é o limite do uso. Nesse caso, o pneu está praticamente novo. Tanto o pneu traseiro quanto o pneu dianteiro. O dianteiro conta com a roda aro 21. O pneu então é 90 por 21. Nas mesmas condições, se observa se não tem nenhum amassado na roda. E observa também a questão da espessura do pneu, certo? Pessoal, um detalhe importante. Tornado conta com dois aros de alumínio, tá? O aro original tem esse tom cinza. Como vocês podem ver, isso é um anodizado de fábrica da marca Didi. Então, pessoal, se você observar aqui no canto do aro, ó, na borda, vai estar especificado a marca do aro. Original DID, Japão. Pessoal, uma folha de aro aí que é muito cara. Hoje em dia nem se encontra para comprar mais dessa marca. Então, se você observar que a moto já foi trocada, alguma coisa tem. Ou essa moto já sofreu um acidente, alguma coisa do tipo, porque esse aro aqui ele é muito reforçado. É muito difícil estar danificando esse aro. Pessoal, o próximo passo aí, vocês vão estar verificando a relação da moto. Como vocês vão saber se a relação está no final do uso ou não? Nem todas as motos vão ter essa plaquinha de advertência. Então vocês vão se atentar à espessura do regulador. O tanto que ele já foi acionado, certo? Aqui ó, vocês podem ver que o eixo praticamente encostou na balança. Ele tem todo esse caminho de percurso.
E o regulador está quase no final. Quando essa porca está no início aqui, ela está nova, do início para cá está no meio uso, daqui para lá está no final. Então essa relação, pessoal, você pode ver, ó, a coroa está até que boa, só que provavelmente já tem um desgaste na corrente dela. A gente entende que ela está meia vida, certo? Não compromete o uso ainda, mas não é nova. Uma outra questão, pessoal, vamos se atentar aos selos de fábrica. No caso da Tornado, ela consta com esse manual de instrução que tem aqui, tá? Um adesivo de advertência, a folga da transmissão da corrente. E aqui, pessoal, era onde estava descrito o calibrador de pneus. Quantidade de libras, piloto, passageiro. Aqui também consta outro, ó, que é a advertência da quantidade do tanque. Vocês podem ver, pessoal, é uma moto que é muito original. Ela tem um certo desgaste dos adesivos, mas é um ponto positivo que eu vejo, porque a moto não foi reformada, não foi pintada. A gente analisa isso no ato da compra, tá joia? Pessoal, uma outra questão tem que ficar com o Tornado. É uma moto que foi feita para off-road, então assim, o uso dela foi muito usado em trilha, em motocross, então tem que se atentar aos sintomas que a moto vai apresentar. Tornado, em alguns lugares específicos, ela trinca quadro. Aqui, ela quebra. Do lado de cá, nessa parte também quebra. Se a moto tiver uma solda, uma trinca nessa parte, possivelmente andou no cross, certo? Aqui, ó, na onde é soldado o pezinho, o cavalete lateral, é normal ter trinca. Aqui já vi acontecer em vários casos. Isso daqui não compromete o uso da moto se for feito um serviço bom, perfeito. Tá joia? Mas observa para ver se já não está trincado. Uma outra questão importante, verificar o pedal do câmbio. Para quem não conhece, esse é o pedal do câmbio, é onde você muda a marcha da moto. Geralmente o pessoal solda. Existe um desgaste nessa peça, começa a roçar. O pessoal opta pelo caminho mais fácil, que é estar soldando. Isso, pessoal, de primeiro momento dá certo. Depois, custa caro. Por quê? Para você estar resolvendo isso aqui, você vai ter que desmontar o motor no meio, para trocando um eixo, que é de dentro para fora, certo? Isso é um ponto muito negativo, que no ato da compra eu já descarto. Eu não compro, beleza? Existem outras formas de você solucionar esse defeito sem estar soldando. Pessoal, um próximo passo aqui. Vamos estar se atentando à numeração do motor da moto e a numeração do chassi. Já vi vários casos de motor trocado, número falsificado, número raspado, e a pessoa não sabe nem conferir isso. Nesse caso, a Tornado, o número dela fica aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Alojado embaixo da capa do pinhão, atrás do pedal de câmbio. Ali, ó, nessa região, ó. Pega o documento da pessoa, verifica o número do motor, se consta com o número do motor que está descrito no documento, certo? Numeração do chassi, pessoal, fica aqui, ó. Vocês vão virar o guidão, fica alojado nessa parte. Daqui, ó. Não vou aproximar para não estar expondo os dados do cliente. Pessoal, uma outra questão que eu acho muito importante, você está verificando, questão do escapamento, certo? Por quê, pessoal? A Tornado, nos anos 2006, 2008, apodrece o escapamento, certo? Aqui, ó, no lado de cá, nessa região, é normal. Elas apodrecem, faz furo, e com o tempo a pessoa tem que trocar a ponteira do escape. Isso acontece mais nas Tornado 2006 a 2008. Nesse ano é muito difícil. Falando em escapamento, pessoal, um sintoma muito fácil de você estar verificando se essa moto fuma e como que tá a questão da queima do óleo. Tá vindo aqui, ó, no escapamento da moto, escapamento frio, coloca o dedo, pessoal, ó, e verifica a tonalidade que vai sair da sujeira. Um pouquinho preto assim, pessoal, normal, tá? Isso aqui é a própria carbonização do escapamento, queima do combustível. Se você colocar o dedo e sai borra, crosta de óleo, tá errado. Isso já indica que a moto tá queimando óleo, certo? No lado da partida, pessoal, vai estar funcionando a moto, ligou a chave, vocês vão estar dando partida.
Nesse ato, já se atenta se o motor faz algum barulho atípico. Isso é uma questão muito complicada de passar em vídeo, porque o som da moto sempre altera na filmagem. Vamos fazer o teste da fumaça, certo? Como que é a forma que a gente faz, pessoal? Espera a moto esquentar um pouco, vou segurar ela debaixo com a média rotação. Vai começar a acelerar. Pessoal, essa moto ela não fuma, certo? Tem que se atentar aí a alguns detalhes. A fumaça branca, queima de óleo, fumaça preta, excesso de combustível, certo? Nesse caso, pessoal, primeira partida do dia, a moto soltou um pouco de fumaça, mas não é queima de óleo, isso é a própria quantidade de água no combustível e acontece igual os carros da partida fria. Primeira partida do dia, vai queimar, solta aquela fumaça branca, você coloca a mão na frente, você vê que sua mão fica molhada. Isso é água, tá? Se atenta nessas diferenças para você estar fazendo uma verificação correta do defeito. Pessoal, um outro detalhe importante, tá? Eu vou estar mostrando para vocês o que verificar se a moto foi batida ou não, certo? Aqui do lado de cá, pessoal, ó, a gente tem a mesa inferior. Para quem não conhece, mesa superior, mesa inferior. Esse ressalto que tem aqui, ó, a gente chama de batente da mesa. Por quê, pessoal? Essa peça que limita ali no chassi, ó, naquele carocinho. Porque aqui, ó, sempre que você vira o guidão e faz esse barulho, ó, é onde bateu e encostou no batente. Sempre que uma moto colide de frente, pessoal, ela vai ter uma colisão frontal e esses batentes ele vai entortar para um dos lados. Então você tem que observar o que? Se esse batente não está torto, nem quebrado, nem soldado. E aqui, ó, sempre que você vira o guidão, se atenta a essa distância do guidão com o tanque, tá vendo? É a conta de um dedo, ó. Dos dois lados tem que estar igual. Uma outra dica importante, verifica se não tem nenhum empenado nas rodas. A questão da estrutura da moto, isso é uma estrutura muito boa. E esse é os pontos mais importantes. Um outro detalhe, pessoal. Se atenta sempre ao motor da moto. Porque vou estar mostrando para vocês alguns vazamentos que é crônico de tornado. Fácil de ser resolvido, certo? O primeiro deles, nessa região, vai o filtro do óleo. Se você vê uma sujeirinha assim, ó, isso é normal. A pessoa vai trocar o filtro, troca a borrachinha, tá resolvido. Aqui em cima, pessoal, vocês podem ver que está um pouco sujo também. É um merejo de óleo que dá nessa guarnição. Guarnição na tampa de válvula, certo? Foi igual eu falei para vocês. Essa moto, pessoal, não está preparada para venda. É uso normal, uso do dia a dia. O cliente foi fazer uma viagem muito longa com ela, voltou para a revisão. A gente vai ter solução todas essas questões. Beleza? Nesse caso, só substituir a guarnição da tampa de válvula, coloca a original Honda, não tem problema. Se vocês verem um vazamento nessa região da junta do cilindro com o cabeçote, é um agravante a mais. E se for do cilindro para a carcaça do motor, também é uma coisa mais complicada de resolver. Mas, de modo geral, esse da tampa de válvula e esse do filtro do óleo são vazamentos crônicos, manutenção simples de estar resolvendo. Esses são os pontos mais importantes que eu oriento vocês a estar analisando no ato da compra da moto, certo? São coisas simples, mas que muita gente não sabe e vai estar te ajudando aí a estar comprando uma Tornado. Agora eu vou estar te passando o meu ponto de vista, os meus pontos positivos e pontos negativos que eu acho da moto. Primeiramente, ponto positivo que eu acho muito bom na Tornado é a suspensão dianteira. Uma suspensão que ela tem um curso muito bom, por mais que é uma moto mais antiga, mas ela tem total condições de estar andando em qualquer terreno. A Tornado foi feita para off-road, tá? Então assim, tem muitos clientes que usam a moto no motocross, em trilha, e aí tem um recurso para modificando a suspensão. Para um uso normal, vai atender perfeitamente. Um passeio, uma trilha, uma fazenda, ir para uma serra.
Agora, se você fazer um uso mais extremo, tem um recurso de desmontar, refaz a furação da flauta, revolve a suspensão e coloca um óleo específico, tá? Mas de original de fábrica, a suspensão muito boa. Esse para mim é o forte da Tornado. Segundo, uma ciclística da moto ideal para quem busca uma moto leve, ágil, para qualquer terreno. A moto vai estar te atendendo. Vocês percebem que o formato do banco é reto, certo? Isso daqui, em viagens assim a longo prazo, vai incomodar um pouco, mas isso é específico para uso em circuito mais de terra, tá? Geralmente a gente fica em pé na moto, tem que sentir a moto muito leve e ágil. Um outro ponto positivo da moto é o motor muito confiável, tá? 250 cilindradas, como você já sabe. A questão mais importante dele é a durabilidade. Pessoal, segredo, você fez a manutenção em dia, troca o óleo, manutenção sempre preventiva. É um motor que vai ser confiável para você fazer longas viagens, vai ter uma durabilidade muito boa, tá? Tem clientes meus aqui que já foi até para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia, numa Tornado. Então assim, é um motor que tem uma durabilidade muito boa, não tem segredo nenhum. Qualquer cidade que você tiver, você vai ter recurso, vai ter peça, porque assim, é o mesmo motor da Twister. Então é um motor que tem 4 válvulas, 2 comandos, tem uma potência muito boa. E o propósito da moto, pessoal, não é correr, não é ser rápido, não é ser veloz, é uma moto que vai te dar um torque bom. Você vai andar tranquilamente na faixa de rotação de 100, 110, 120. Acima disso, pessoal, só se modificar, tá? Então assim, vamos se atentar. O propósito da moto é ser uma moto confiável, uma moto confortável principalmente, que vai te levar em qualquer tipo de terreno. Então não acha que você vai ter uma Tornado e vai ter uma velocidade final, vai acompanhar uma Falco, não vai. O original de fábrica, o propósito dela é esse. Mas de qualquer forma, pessoal, para viagens longas, vai te atender perfeitamente. Um outro ponto positivo eu considero da Tornado, pessoal. Uma moto que é barata para você ter, pneus delas aí, ó, na faixa de 400, 600 reais, pneu de marca boa. Kit relação em torno de 400 reais, você faz um kit bom. De óleo, vocês vão estar gastando aí em torno de 80 a 100, 120, depende da marca e a troca do filtro. Então assim, manutenção hoje em dia barata. E até porque, pessoal, quem tem Tornado dificilmente vende, porque com a faixa de valor de 10 a 15 mil reais, você não compra uma outra moto para atender o que ela atende. É uma moto aí que já tem praticamente mais de 20 anos de uso. Ela começou a fabricar em 2001 até 2008 e agora que a Honda trouxe a Tornado 300. Então assim, é uma questão que a moto tem um valor de mercado muito grande, vende muito rápido, só que tem Tornado boa e tem Tornado ruim. Então você se atenta às questões que eu passei no vídeo para estar escolhendo uma moto boa. Tornado boa não tem novidade, vai só fazer manutenção preventiva e vai estar rodando, certo? Pessoal, agora eu vou para os pontos negativos que eu acho da moto. Uma questão que me incomoda muito é a Tornado não ter marcador de combustível, tá? Como vocês podem ver aqui no painel da moto, não consta nenhuma referência para combustível, nem que reserva, nada. A única orientação que você vai ter é a média de consumo da moto. Capacidade do tanque são 11 litros e meio. Considera 2 de reserva, fica 9,5 de rodagem. É muito pouco, pessoal. Numa viagem longa aí, uma rodagem de segurança seria na faixa aí de 180 km a 200. Isso é a autonomia do tanque. Já cheguei a fazer um pouco mais? Sim, mas depende muito do terreno, da rotação, do peso que você está carregando na moto, até mesmo do vento, tá? Porque se estiver numa região muito alta, com muito vento, com muito peso, a tendência da moto é diminuir o consumo, certo? Então, quilometragem segura, 180 km, pessoal, para e abastece. Por quê? 2 litros de reserva, no caso da torneira da Tornado, como vocês podem ver aqui, ó, ela fica localizada na parte de trás do tanque. Drenagem, o tanque tem esse formato. Então aqui, pessoal, um pouco do combustível acaba escondendo.
Então você não conta com 2 litros de reserva. A moto deu 180 km, para, abastece. Então isso é um ponto negativo, porque acaba que numa viagem longa tem que fazer muitas paradas para poder estar abastecendo a moto. Mas assim, com o tempo você se acostuma. Até porque o propósito da moto é ser uma moto leve, uma moto fina. E o pessoal, do formato que foi feito esse tanque, não cabe o marcador de combustível. Então assim, não é simplesmente porque a Honda não quis colocar o marcador. O propósito da moto era esse. E o que a gente tem que fazer para se adaptar, pessoal, é controlar na reserva. Usa sempre a moto no modo on. Pediu reserva, abastece. A autonomia da moto, pessoal, falando de consumo de combustível. A Tornado, ela tem um consumo que consideravelmente, vamos dizer 50, é um consumo alto. Ela não é das mais econômicas. Uma moto acertada aí, com combustível de qualidade, no uso moderado, chega a fazer até 24, 25 por litro. 26 já vi, mas é muito, tá? Nosso combustível hoje, como vocês sabem, 30% é álcool, água, 70% é gasolina. Isso para motos mais antigas carburadas altera bastante a questão de consumo da moto. Vamos lembrar disso. Uma média 18 a 24. Se você tiver uma tocada muito forte, escape esportivo, filtro de ar dimensionado, um motor preparado, a tendência é o consumo ser ainda maior. É um consumo que eu acho coerente, porque a moto proporciona. É uma questão assim que eu não vejo como um ponto negativo, e sim como uma informação. Então, pessoal, terminando o vídeo, a minha opinião sobre a moto. Eu acredito que o nosso mercado, hoje com 10 a 15 mil reais, que é o que a moto costuma custar, vai variar muito na região que você está assistindo. Aqui no interior de São Paulo, uma Tornado boa é na faixa de 14 a 15 mil, tá? Tem Tornado de 7, de 8, de 10, mas é moto que você vai ter que gastar muito dinheiro para ficar boa. Eu acredito que o valor que a moto custa, ela tem, o que ela oferece é um preço muito bem pago. Porque hoje poucas motos na faixa de 10 e 15 mil reais vai te levar onde a Tornado leva. E o valor de mercado dela não cai, muito pelo contrário, o valor subiu com o tempo, porque assim, não tem moto nessa faixa de valor com a qualidade que ela oferece. Pessoal, um vídeo assim, bem detalhado, um vídeo que acredito que vai estar ajudando todos vocês aí. Pode estar deixando qualquer dúvida nos comentários, qualquer informação. A gente vai estar trazendo sempre conteúdos como esse, de como verificar os itens da moto no ato da compra. Beleza, pessoal? Quem gostou do conteúdo, envia para um amigo, deixa o like, colabora com a gente aí, se inscreve no canal. Muito obrigado, hein?